Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa sala de apresentação oral do CIMEPT, né? A sala que está agrupando os trabalhos relacionados com políticas públicas educacionais. E a gente tem alguns trabalhos aqui para serem apresentados, né? Eu vou convidar a Cristiane Bibiano para iniciar a apresentação dos trabalhos. Por favor, Cristiane, já compartilhe o seu material, a sua apresentação. Então, todas as apresentações terão 15 minutos e a gente vai fazer uma na sequência da outra, né? E as dúvidas vão ser respondidas, né? Dúvidas, questionamentos, comentários ao final, quando todas as apresentações forem realizadas, tá? Isso, estou vendo Agora sua tela agora. Agora vai no PowerPoint. fui no PowerPoint. Beleza, estou vendo a hipótese aí. Tá, eu estou na capa. Vou mudar aqui. Objetivo. Eu acho que tá tendo um atraso aí. Não está mudando, assim, tá bem lento, mas vamos seguir assim. Coloca na primeira e começa a apresentação. Tá bom, A gente segue assim. tá jóia. Então, vou começar. Então, boa tarde a todas e todos. Agradeço aqui ao professor da sala, que está aqui conduzindo a atividade, aos colegas que estão aqui também vão apresentar. Agradeço a participação no segundo simpósio de educação profissional tecnológica aqui do Sudeste, né, organizado pelo Instituto Federal de São Paulo. Então, a referida pesquisa ela foi apresentada em maio deste ano, né, como parte aí do trabalho de conclusão de curso, do curso de especialização que eu fiz no Instituto Federal aqui no campus de Pirituba. Então, o trabalho ele tem como tema, como título, né, Histórica Desvalorização do Trabalho Manual no Brasil, a Política da Educação Profissional e Tecnológica, da IPT, na era do Partido dos Trabalhadores do PT. Então, eu sou Cristiane Bibiano Silva e vou apresentar esse trabalho para vocês. Então, o objetivo da pesquisa foi investigar a atuação dessa política da educação profissional nos governos do PT durante as duas gestões federais de Lula, né, 2003 a 2010, e da presidenta Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, durante esses 13 anos, né, de forma a compreender e a problematizar a construção da política da educação básica sob uma perspectiva também histórica, né, que historicamente o ensino técnico, né, foi voltado aí para as classes populares e o ensino propedêutico foi destinado às elites. Então, a hipótese da minha pesquisa, né, é a de que a política de educação profissional tecnológica, a EPT, na gestão Lula e Dilma, né, no período de 2003 a 2016, do Partido dos Trabalhadores, ela tenha se revertido para uma redução histórica desse dualismo educacional, né, de um dualismo, né, que prezou pela valorização do ensino propedêutico em detrimento do ensino profissional. Então, esse histórico dualismo, ele é resultado aí de preconceitos, né, do trabalho históricos aí ao trabalho manual forçado, que foi desempenhado desde a origem do país pelo trabalhador negro escravo. Então, essa associação ao longo da história contribuiu para a desvalorização do trabalho manual e, consequentemente, do ensino profissional e técnico, né. E considero também uma hipótese que é importante, né, de que a eleição do presidente Lula, em 2003, representou o início aí de um ciclo de governo democrático e popular, né, de uma expectativa por ações de rupturas estruturais históricas no âmbito da educação e do trabalho, e a continuidade, né, dessa atuação política com o governo da presidenta Dilma. Então, como fundamentação teórica para os trabalhos, eu tenho alguns pontos que eu destaco, né, a constituição das desigualdades no período colonial brasileiro. Então, eu destaco aí, né, um tipo de colono, né, que chegou ao país, né,
português, né, que chegou era despossuído aí de uma ética do trabalho, já que esse português colono que chegou ao Brasil ansiava aí por títulos e posições sociais que não possuía na metrópole. Então, a característica desses primeiros trabalhadores foram essas, né? Também destaco, né, os relatos dos religiosos, né, da Igreja Católica contribuíram aí para a difusão de uma percepção que os escravos africanos baseada numa discriminação aos escravos africanos, né, da cultura africana, já que era a mão de obra que estava predominantemente aqui no Brasil. O segundo ponto que eu destaco é a educação na colônia, né? A gente tem as iniciativas educacionais, elas são predominantemente de origem do Estado, né? Primando aí por uma oferta de ensino superior, ou seja, quando o Estado oferta, educação é voltada ao ensino superior, e a educação era vista aí como desnecessária para a maioria, né? Possuidora da força de trabalho, até porque não tinha muita demanda, né? Por um outro tipo de técnica, né? Um outro ponto que eu destaco, o ensino profissional no Império, né, a fundação das cidades, ela passou a demandar aí a formação de uma burocracia estatal, necessária aí para uma constituição de uma mão de obra mais especializada, e a Revolução Industrial, aqui no Brasil, ela insurge com as manufaturas têxteis e metalúrgicas, então passa a ter aí um contexto de demanda mesmo. Um outro ponto que eu destaco, a educação profissional técnica na República, com a historiografia, então prevaleceu na República um modelo hierarquizado, né, de condutores e conduzidos, ou seja, daqueles que pensam e daqueles que executam, né, e ao longo do tempo também a historiografia privilegiou a educação do espaço escolar, né, e desconsiderou aí o espaço, né, de uma educação mais braçal, não escolar, né, o que favoreceu um registro histórico e de pesquisa voltados ao ensino médio e ao ensino superior. Então, a metodologia de pesquisa, né, uma pesquisa qualitativa de revisão de literatura, seleção de estudos sobre o tema da educação profissional e tecnológica nos governos Lula e Dilma, e análise desses materiais. Então, tem etapas aqui que eu trago, né, levantamento de artigos, que foi feito nos repositórios de bancos e teses e dissertações da CAPES, e da Biblioteca Eletrônica da Cielo, com os descritores, entre aspas, dualismo na educação e gestão petista na educação, né. Quando a busca, né, utilizou termos entre aspas, a gestão petista na educação, no banco da CAPES, o resultado extrapolou uma quantidade necessária de trabalhos. Nessa etapa, foi feita uma pesquisa bibliográfica no Google Acadêmico, com o descritor Educação Profissional Dilma Lula, com o objetivo aí de ampliar esses resultados da pesquisa, refinar um pouco essa filtragem, na busca por artigos, né, com foco no governo do governo do PT, especificamente no tema da educação profissional. Então, o resultado, né, da busca foi além do esperado, né, então decidiu-se aí o critério por artigos com o título Lula, Lulismo, Dilma, Educação Profissional, Pronatec, Dualismo e Dualista, né. Foi feita a leitura aí dos artigos, dos resumos desses artigos, né. Então, eu analiso o primeiro artigo, né, o artigo do Frigoto, Ciavata e Ramos, a política da educação profissional do governo Lula, um percurso histórico controvertido. Então, os autores que fazem a crítica ao projeto Escola de Fábrica, ao ProEjo e o ProJovem, mencionam a cisão no MEC, né, que separou a educação básica da educação profissional ali no início do governo Lula, falam do desinteresse da direção dos institutos federais, inicialmente, em integrar médio com o técnico, havia uma resistência. Os Cefetes também buscavam se tornar, naquele momento, né, um ensino superior, um grupo ali tentava se descolar do ensino técnico, e os autores também questionam o projeto do governo Lula, que atribuem pertencer, né, fazem a crítica ao projeto neoliberal, no artigo de 2005. O segundo artigo de Lima, de 2012, problemas da educação profissional no governo Dilma, né, Pronatec, PNE e os DCNs, né, as principais abordagens, né, havia uma demanda do Estado, né, o autor fala, né, de que havia demanda do Estado por uma formação de mão de obra que privilegiou a formação de mais anos de estudos em detrimento do técnico, ou seja, do ensino superior, menciona, né, que contextualiza as políticas do cenário neoliberal após o fim de 70, da reestruturação produtiva, então ele traz ali um contexto do período neoliberal e faz a crítica ao Pronatec e a parceria privada junto ao Sistema S, né, falando da mercantilização das bolsas de estudo.
O terceiro o trabalho que eu analiso, de Castione, de 2013, vai falar dos planos e projetos e programas da educação profissional, agora é a vez do Pronatec. Então, o Castione vai falar de uma falta de tradição ali no MEC, né, em diálogo com os trabalhadores, afinal, isso era feito pelo Ministério do Trabalho, né, havia uma tensão em Ministério do Trabalho e MEC, e uma desarticulação com os outros ministérios, essa é a crítica que ele faz, né, e também menciona o Pronatec, né, ele possibilita, né, menciona aí uma característica positiva, né, o Pronatec ele vai possibilitar a certificação da oferta de cursos que antes, mas de uma forma mais centralizadora, né, e vai definir as condicionantes para a concessão do seguro-desemprego. Então, vai auxiliar esse trabalho feito pelo Ministério do Trabalho. Vai mencionar o decreto, né, o decreto 5.154, vai permitir aí, né, a manutenção do ensino subsequente concomitante, né, aponta que o Lula, né, optou por investimento nos IFES, ao transformar os Cefetes em institutos federais, embora houvesse uma resistência de alguns institutos, né, que mostra, de alguns Cefetes, o que mostra que a gestão Lula, então, preferiu uma valorização do técnico, e também menciona, né, que o governo tinha uma dotação orçamentária própria no Ministério, passou a ter essa dotação orçamentária. Vai mencionar a resistência inicial de alguns diretores dos IFES também em ofertar cursos voltados aos saberes práticos dos trabalhadores. Vasconcelos e Amorim, no 4º artigo, a educação profissional sob a lógica empresarial do neodesenvolvimentismo de Lula e Dilma. Então, vai falar, um artigo de 2017, vai criticar também essa lógica neoliberal do Pronatec, né, vai reconhecer, né, o avanço e ampliação dos institutos, da expansão do ensino superior, do Fundeb, a importância do Projovem e do Proeja, critica a manutenção das modalidades concomitante e subsequente, né, do decreto, vai fazer a crítica à presença dos empresários no MEC, vai fazer a crítica à gestão da Dilma de atendimento às demandas do setor produtivo, e vai fazer a crítica também à formação imediatista, né, uma formação dos institutos federais diante do apagão, né, na verdade, uma crítica à formação da mão de obra técnica, né, diante do apagão de mão de obra, um termo que foi cunhado ali no período da gestão do governo PT. E o outro artigo de Freitas, né, 2018, vai falar sobre um caráter dualista na trajetória da educação profissional brasileira, as relações com a arte neoliberal de governar. Vai mencionar o autor, né, vai mencionar a crise de 2015, né, ela interrompe o financiamento, né, aos institutos federais e às universidades federais, e o decreto vai romper com o dualismo entre o ensino técnico e o ensino propedêutico. Por fim, né, o artigo de Castione, Moraes e Passades, de 2019, a educação profissional e a agenda do lulismo, visibilidades e limitações e interesses corporativos. Eles vão apontar, né, como positivo a expansão dos institutos, né, e de universidades no atendimento às demandas aí do desenvolvimento, né, como o PAC. Vão apontar as tensões aí também no Ministério da Educação, com a manutenção do subsequente e do concomitante, né, isso o decreto que foi já citado aqui, né. Vão mencionar que o MEC também passou, né, a ter um orçamento próprio que garantiu aí se desvencilhar de convênios com a sociedade civil, já que era algo ruim, né, os autores observam desde a gestão antes de Lula, do Fernando Henrique, então era algo herdado também, né, que os autores demonstram. Vai falar também de uma crítica à gestão da Dilma, né, com esses investimentos no Pronatec, vai fazer essa crítica também à desarticulação do MEC com o Ministério do Trabalho, né, faltou diálogo. Né, os Cefetes vão se distanciar, ele vai observar que os Cefetes se distanciam do ensino técnico, e os institutos federais, eles surgem como resposta a esse movimento de cefetização, né, ou seja, de valorização do ensino superior que foi feito pelos Cefetes inicialmente. Então, embora a aproximação, e também vai falar, né, dos institutos federais vão se aproximar de um modelo universitário, vai fazer uma crítica, né, nesse sentido. Então, após esses trabalhos, né, as conclusões que se observam, né, que ainda persiste, né, a herança colonial da sociedade escravocrata, né, não houve uma superação dessa herança, né, as gestões, né, de Lula e Dilma representaram um movimento de fora da curva ao longo de ruptura, né, do dualismo, que historicamente tendeu a desvalorizar o ensino técnico e o ensino manual, né, então o governo
né, ele passa a valorizar esse tipo de ensino, né, e as ações de Lula passam também a valorizar valorização e pelo protagonismo do ensino técnico, com a criação e ampliação da rede de educação profissional técnica, né, ao integrar formação técnica para o mundo do trabalho, aliada a uma formação do ensino médio com uma perspectiva crítica e transformadora, né. E o programa reúne, né, ele insere para dentro das universidades públicos, né, que historicamente foram excluídos, né, ou seja, os públicos, né, que estiveram fora do sistema educacional. Menciono também, né, um paradoxo, uma contradição da gestão do PT, que permitiu a participação de empresários nas políticas público-privadas, via ProUni, escola de fábrica, aí no governo Lula, mais o Pronatec no governo Dilma. Pronatec, ele vai acentuar a crítica que os autores fazem, né, que ele acentua esse dualismo ao privilegiar o conteúdo escolar aos trabalhadores, né, de desvalorização do saber fazer dos trabalhadores, né, então poderia ter valorizado, ter trazido um ensinamento do chão de fábrica mais, né, ter valorizado isso. Vou mencionar também aqui na conclusão também uma resistência do empresariado, né, em valorizar e atrair mão de obra técnica, né, acho que é a minha análise, né, isso daí eu trago também como algo que é importante, né, de analisar historicamente, o empresariado tende a atrair, a desvalorizar, né, o ensino técnico. E a pandemia também, acho que é uma análise também que eu trago nesses dois pontos, a pandemia da Covid, ela expôs também a importância aí do trabalho manual dos trabalhadores que tiveram por um longo tempo na linha de frente aí, eu acho que expôs essa contradição aqui do nosso país e essas desigualdades, então acho que o trabalho está inserido também nesse contexto da pandemia. Essas são as principais referências que eu falo, né, dos 6 autores que eu trago, e agradeço, obrigada pela atenção de todos e todas. Obrigado, Cristiane, pela sua apresentação. Então, as perguntas, enfim, a gente vai deixar para o final, né? Então, vou passar para a próxima apresentação. A Lília, por favor, Lília, compartilhe a sua tela, né, para a gente ver o seu material. Tá bom. Tá aparecendo? Não, ainda não. Não. Você foi na opção apresentar agora? Peraí, não tinha ativado. Vou ativar o vídeo, acho que fica melhor, né? Aí eu vou apresentar agora. Tela inteira, não é isso? Isso. Pronto, aí aparece aqui. Agora sim. Tá compartilhando para vocês? Não, ainda não. Nossa. Você foi compartilhar a tela inteira? Parece que a impressão que eu tenho aqui não foi colocado. Deixa eu ver uma guia. Eu acho que não. Eu fui tela inteira. Não está disponibilizando a opção compartilhar. Aqui no meu aparece, é do lado da mãozinha, né? Apresentar a tela inteira. Sim. Isso. Aí o botão compartilhar não está disponível para mim. Ele não fica... Aí você precisa apertar na tela. Aperta na tela que você está vendo aí. Ai, tá, desculpa. Aí o botão vai habilitar. Isso. Pronto. Pronto. Joia. Agora vai lá no seu... Isso. Põe no modo apresentação aí. Pronto.
Estão vendo? Isso. Perfeito. Agora, Eita. então, você pode fazer a sua apresentação, 15 minutos, tá bom? Pode Tá ficar à bom, vontade. obrigada, professora. Tá. Então, esse produto, boa tarde a todos, primeiramente, né? Agradeço também a possibilidade de estar participando deste congresso, né? De suma importância aí para o desenvolvimento das ações no ensino, né? Da educação profissional e tecnológica. A minha pesquisa ela foi o acompanhamento do estudante através da política de assistência estudantil, um módulo integrado de acompanhamento adaptado ao Sistema Unificado de Administração Pública. Na verdade, eu vou falar, como é a apresentação do produto, o resumo foi sobre o produto, eu vou falar especificamente do produto, né? E esse foi o tema do produto e não da pesquisa. Então, é um produto educacional, ele fez parte da dissertação, né, da minha dissertação apresentada no ano de 2019, que se intitulou como Análise da Política de Assistência Estudantil nos Institutos Federais, um estudo comparativo entre o Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador, e do Amapá, Campus Macapá. Dentro da linha de pesquisa, organização e memória de espaços pedagógicos, e acreditamos que a pesquisa ela se justificava a partir da necessidade de perceber o estudante como um todo, né? Um ser único, integral, com suas individualidades, particularidades, capacidades e necessidades, como também em toda a sua trajetória educacional. A questão que norteou a pesquisa é querer compreender como se dava o acompanhamento do estudante por meio da política de assistência estudantil, né? A gente percebe que durante um longo tempo, né, a Cristiane estava até falando, né, dos governos Lula e Dilma, então a gente percebeu que ao longo daqueles anos houve um investimento muito grande na política de assistência na educação, né? Tanto em recursos humanos como em recursos materiais, né? A política foi bem financiada, vários programas foram criados, vários profissionais contratados, alargados para uma ampla equipe, uma equipe multiprofissional, né? Contando aí com assistente social, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, dentistas, técnicos em enfermagem, pedagogos, tais, então, tudo isso para um acompanhamento além do ensino, né, um acompanhamento das necessidades que envolviam o estudante como um todo, tanto suas necessidades psíquicas, sociais, como as necessidades de saúde, que extrapolam muitas vezes o âmbito do ensino, o âmbito da escola, né, precisando muitas vezes estar em diálogo com a família, etc. Então, o objetivo geral aí veio dessa necessidade, dessa pergunta, né, como esse acompanhamento desse estudante se dava, né? Ele se iniciava com programas pontuais, havia um acompanhamento como um todo, a gente estava realmente, a política, ela realmente consegue garantir ao estudante um bom acesso à permanência e a conclusão dos estudos com êxito. O objetivo da geral foi analisar a política de assistência estudantil nos institutos federais, com locus no Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador, que na época foi o meu polo de estudos, e do Amapá, Campus Macapá, por ser uma pesquisa, por ser um mestrado profissional, então querer avançar nessa pesquisa no campo profissional, e esse é o meu campo de trabalho no período. Por ser um dos intuitos, né, do mestrado profissional, o desenvolvimento de uma técnica, né, no seu âmbito de atuação. E objetivos específicos, realizar um estudo comparativo entre assistência estudantil executada no IFBA, Campus Salvador, e no IFAP, Campus Macapá. Identificar a concepção dos gestores acerca da assistência estudantil, verificar os mecanismos de acompanhamento do estudante e desenvolver, que foi o produto educacional, um módulo de acompanhamento do estudante por meio da assistência estudantil.
apagou aqui, eu acho que alguns conceitos em cima, mas eu vou esclarecer na minha fala para vocês. A fundamentação teórica, né? Eu trouxe os principais conceitos básicos que foram trabalhados, né? Primeiramente, um levantamento, né, das principais legislações sobre o tema, e aí nós nos baseamos muito na Constituição Federal, na LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos planos nacionais de educação, principalmente do decênio de 2001 a 2011, e no Plano Nacional de Assistência Estudantil, que foi da fundação mesmo da assistência estudantil em 2007. No conceito educação, de forma ampla, nós viemos aqui com Saviani, 2013, Lopes, Filhos, Veiga, 2016, Castro, Neto, Saviani, 2018 e Antunes, 2017. Também Moura, Mota, em relação à educação profissional. Na assistência estudantil, o decreto que regulamenta a assistência estudantil, que é o decreto 7.234 de 2010, né? A gente percebe ainda que é muito frágil a política, né, nacional de assistência estudantil, porque ela é regulamentada por meio de um decreto, tá aqui lei, desculpa, mas é um decreto, e para a educação superior, então ela é executada nos institutos federais, mas ainda com base nesse decreto, então nós precisamos fortalecer ainda ela de forma mais consistente e de forma legislada também na educação profissional e tecnológica. Também sobre assistência estudantil, nós fizemos um levantamento bibliográfico com Vasconcelos, 2010 foram as selecionadas, Souza, 2017, e Kowalski, 2012, com os principais conceitos. Sobre política social, nós nos baseamos em Pereira, 2009, Bering, Bosquet e Faleiros, e política social como sendo essa pressão, né, do Estado, e aí vem a questão social como um embate para a construção das políticas sociais, que são os conjuntos das expressões das desigualdades sociais, né, do sistema capitalista, para caminhar para uma sociedade mais igual. E as avaliações de políticas públicas com Bosquet, Mota, Coelho, Belloni e Magalhães. Então, nós fizemos todo um levantamento, né, bibliográfico em relação, primeiro, ao macrocampo da política pública de educação, adentrando especificamente na política de educação profissional e tecnológica, né, tomando consciência também da necessidade ainda mais do fortalecimento desta, né, porque se apresenta de forma ainda muito limitada nas legislações, sem uma compreensão mesmo do processo, né, de integralidade entre ciência e técnica, né, que é o que as propostas do ensino integrado. A metodologia da pesquisa foi uma pesquisa social de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, apoiada no método materialista histórico dialético. Foi um estudo de caso comparativo, dado cada caso de maneira individual, primeiro estudado no Instituto Federal da Bahia e depois no Instituto Federal do Amapá, como se dava a execução da política de assistência estudantil nos dois institutos, foram estudados também a realidade dos estados, né, trazido também de maneira socioeconômica as realidades de cada estado, um apanhado através de sites como IBGE, né, de pesquisas nos sites das próprias cidades, Salvador e Macapá. O locus da pesquisa, né, que já foi falado, foi o Instituto Federal da Bahia, Campus Salvador, e do Amapá, Campus Macapá. Os campos foram escolhidos por antiguidade na execução da política de assistência estudantil. A coleta de dados foi através de pesquisa documental, foi-se utilizada as políticas
locais de assistência estudantil executadas nos 2 institutos, como também relatórios de gestão, relatórios de auditorias. Então, todos esses documentos, editais, todos esses documentos foram utilizados. E foi feita uma pesquisa de campo com os gestores, com entrevistas semi-estruturadas, gestores e profissionais que trabalham com a política de assistência estudantil nos 2 institutos. Como categorias de análise para os dados levantados por meio das entrevistas, nós selecionamos o acesso, a permanência e o êxito, que são nas 2 políticas locais de assistência estudantil, considerados como pilares da assistência. A assistência existe para cuidar, né, vamos dizer assim, do aluno desde o seu acesso, a permanência no instituto e a saída com êxito. Resultados e discussão. Então, para este estudo, partiu-se do princípio, né, de que era necessário acompanhar o estudante como um todo, ser único, individual, com todas as suas particularidades, em toda a sua trajetória dentro da instituição. Temos o acesso como ingresso na instituição, né, no qual 50% dele se dá por meio de cotas raciais, sociais e pessoas com deficiência. Então, a partir daí, nós podemos considerar que 50% desse público, ele é um público vindo aí de minorias, um público trazendo já vulnerabilidades desde o seu acesso, e o acesso também pode ser compreendido enquanto forma de inclusão à política de assistência estudantil. Muitos entram e desconhecem, né, uma política de assistência, então auxiliar e acompanhar este estudante no acesso e inclusão às ações de assistência estudantil dentro das instituições. A permanência, que guarda correlação com a trajetória do estudante, todo o seu percurso formativo, é o acompanhamento de fato do estudante, e o êxito compreendido enquanto conclusão satisfatória do curso, né? Então, acompanhar este estudante até que ele possa concluir o curso, mas sabendo aí que o êxito também ele é muito mais amplo, do que uma mera, né, do que somente uma conclusão. Às vezes o aluno também, né, pode trocar de curso, se identificar, ou até mesmo trocar de instituição, ou até mesmo se descobrir como não necessitando mais da política de assistência em algum aspecto, especialmente no aspecto financeiro. Então, eu trouxe alguns, só para vocês terem uma ideia, o SUAP, ele é um sistema, né, de informação utilizado nos institutos federais. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas é um sistema que foi criado pelo IFRN, né, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e ele é tanto para mais utilizado para os servidores, né, aí a nossa proposta já vem sendo muito trabalhado nesse instituto, a utilização dele pelos estudantes. A gente tem lá dados acadêmicos, boletins, os estudantes conseguem acessar alguma declaração e a gente pretende fazer essa interface com a assistência estudantil, aqui onde está essa seta verde. E aí o estudante poder, desde lá, já visualizar e acessar essas informações que muitas vezes ficam dispostas nos sites da instituição, de formas conjugadas, mas muitas informações também, muitas vezes, se perdem. E ao olhar do estudante, né? E, no caso, no SUAP, num sistema onde ele utilizasse mais, essas informações poderiam ser notificadas até mesmo por e-mail, como um anúncio de um edital, uma oportunidade, uma bolsa de pesquisa, um convênio, né, com alguma universidade do exterior, algum edital de pesquisa, né, alguma editais de eventos, divulgações de eventos, onde o aluno pode estar publicando seus trabalhos, divulgando, agendamentos. Aí a gente, deixa eu falar em relação ao acesso, né? Na categoria do acesso, o aluno ele verificaria essa questão dos editais, uma caracterização
socioeconômica, que seria uma caracterização maior do que os dados gerais que estão dispostos lá do estudante. Na categoria da permanência, o acompanhamento do estudante, aí já seria mais voltado aos profissionais. O estudante ele poderia marcar atendimento com os diversos profissionais da assistência estudantil, como também ser acompanhado e ter o cruzamento das informações. Muitas vezes as informações estão no registro, mas não chegam em outros profissionais em outros setores, ou no pedagógico, ou num profissional da assistência estudantil que precisa dar um acompanhamento maior daquele estudante. Sabendo que um acompanhamento interdisciplinar, as informações elas são compartilhadas na medida do necessário, né, estritamente necessário, mas que é importante para a gente dar andamento a algumas ações. Então, concluindo, podemos elencar alguns fatores de melhoria na gestão da assistência estudantil a partir deste produto, como realizar o cruzamento de informações e dados dos estudantes e entre os setores, né? Às vezes a gente, por exemplo, um exemplo bem concreto, um estudante que recebe um auxílio financeiro e ele é desligado da instituição, se essa informação ela já chegasse de forma imediata, como um ciclo, né, para que esse estudante também fosse desligado do auxílio, um estudante que está concluindo o curso e está devendo um livro na biblioteca, então situações bem concretas, e essas situações serem interligadas entre os setores também, né, que às vezes a gente tem que ficar de setor em setor buscando determinadas informações. Então, já existe um sistema que a gente pode ter o cruzamento dessas informações, o cruzamento de informações também dos atendimentos realizados pelos profissionais, quais serviços ele já acessou, quais bolsas, auxílios ele recebe ou já recebeu, se é acompanhado pelo psicólogo, pelo setor de saúde, pelo serviço educacional. Então, para a gente ter um acompanhamento também mais integrado do estudante, com base nas necessidades dele, para que também o estudante ele não precise estar sempre repetindo para cada profissional tudo aquilo que ele vem passando, né? Mas que essas informações elas já sejam interligadas, né, entre os profissionais. A desburocratização do trabalho, diminuindo volumes de documentos, preenchimento de vários formulários, às vezes formulários bem parecidos, um estudante que preenche um questionário socioeconômico para entrar por cota na matrícula, ele preenche praticamente o mesmo formulário, um pouco mais avançado para receber, para ingressar em algum edital de assistência estudantil. Então, se esse formulário ele já fosse pré-preenchido lá da matrícula, ele já seria carregado para uma inscrição, né, num programa de assistência estudantil, no programa de bolsas estudantis. Autonomia do estudante na inscrição para os programas e interface, né, com outros setores. Então, concluiu-se que o módulo de assistência estudantil torna-se, assim, uma ferramenta institucional para acompanhamento do estudante, né? Todos os profissionais que a gente, até mesmo na entrevista, e que durante as entrevistas realizadas, ia se discutindo o pensamento desse módulo, e esse produto ele foi apresentado de forma presencial para os profissionais do Instituto Federal da Bahia e de forma online para os profissionais do Instituto Federal do Amapá, e todos vislumbravam, assim, possibilidades de realmente acompanhar melhor um estudante, né? Foram feedbacks sempre positivos de como nós precisamos de um sistema que realmente integra essas informações, como nós perdemos muito tempo indo atrás de informações acerca do estudante, para ter um acompanhamento minimamente do estudante. Toda a sua trajetória, permanência até a conclusão do curso, experiência exitosa com a instituição. Então, uma ferramenta de acompanhamento e avaliação também da execução da política de assistência estudantil, sendo um possível termômetro para analisar se as ações de assistência estão sendo efetivas ou não, porque lá também no módulo do êxito, nós pensamos em ter relatórios de gestão, relatórios de breves, relatórios de auditorias, e
os recursos executados, os recursos excedentes, né? Tudo também para que a política ela possa exercer, né, todo o princípio da transparência e ser também tomada, né, de fato, pelos alunos, né, que eles se apropriem, na verdade, desta política que é pensada para a permanência do aluno, do estudante. Então, aqui as principais referências e eu agradeço o espaço. Obrigado, Lília. Então, a gente vai passar depois para as considerações ao final só, né, de todas as apresentações. Então, dando sequência, passo a palavra para a Vânia. Por favor, Vânia, compartilhe o seu material com a gente. Esperar um pouquinho só. Espera só um pouquinho. É na tela, né? Apresentar a tela inteira. Aí o ecrã inteiro. Aí vai aparecer uma janela, e aí você clica nela para o botão compartilhar ficar azulzinho, e aí você clica no botão compartilhar. Mas eu acho que... Estou vendo já a sua tela. Vai no PowerPoint agora. Beleza. Agora pode pôr no modo de apresentação e pode dar início. Foi? Sim, pode ficar à vontade, 15 minutos. Tá, obrigada. Com emoção, né, no começo, ainda bem que eu consegui mudar de sala aqui e resolver. Bom, meu nome é Vânia, né, eu sou mestranda da... acho que primeiro agradecer a oportunidade, é a minha primeira vez, assim, apresentando, né, um trabalho, né, um começo de um trabalho num seminário externo, né. Então, acho que agradecer aí também a confiança do meu orientador, né? Então, eu sou mestranda da Paula Souza, o meu orientador, que é o coautor, é o Paulo Roberto Prado Constantino. Eu sou a Vânia, eu sou da Secretaria de Estado da Saúde há 29 anos e desde 2019 eu estou imersa, né, no campo da Escola Técnica do Sistema Único de Saúde de São Paulo, mas são 5 escolas no estado, eu vou falar ao longo da apresentação. Então, como início de estudos, né, eu estou no segundo semestre do mestrado profissional em gestão e desenvolvimento da educação profissional, então ainda estou tateando esse cenário, né, estou introduzindo meus estudos aí, né, para poder, né, de fato, avançar, tá? Então, vou falar sobre as escolas técnicas do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo, introdução ao campo de estudos e o cenário. Então, o artigo, como nós estamos dentro do contexto do Sistema Único, né, eu fui resgatar um pouco da luta, né, da história para a constituição do Sistema Único de Saúde, né, porque foi fruto de uma luta, né, assim como outras políticas públicas, né, no Brasil. E, nesse caso, em relação à formação dos profissionais de saúde, né, e introduzir o cenário dessas escolas técnicas no estado de São Paulo, que compõe uma rede, né? Então, no Brasil, nós temos essa rede de escolas técnicas do SUS, são 40 escolas, né, no Brasil todo, nas quais nós, né, estamos inseridos aqui o estado de São Paulo. E aí, as principais características, né, isso, ao longo do estudo, vão ser levantadas outras, né? Então, foi mais a questão da criação, dos decretos, né, na verdade, dos atos legais de funcionamento das escolas, a inserção delas, porque esse é uma característica que incide, né, em algumas questões do trabalhar, do fazer das escolas, né, por dentro da secretaria. A secretaria é uma, mas a nossa inserção, depois eu mostro à frente, ela é muito diversa, mas a gente tem uma vinculação técnica a uma instituição, que é a instituição também que eu estou, que é a Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria, né, e ao Grupo de Desenvolvimento, então são, né, hierarquizadas, todas as instâncias hierarquizadas, e a vinculação técnica é aqui, mas a gente responde, né, ao Conselho Estadual de Educação, né, então, e tem toda a normatização pela educação, embora sejamos escolas do SUS.
E aí essa importância, né, dentro da educação profissional técnica de nível médico, no contexto estadual e dentro do Sistema Único. Além disso, na hora que eu fui buscar, né, artigos e toda a produção acadêmica, né, mais recente, as escolas do SUS como um todo, né, no estado de São Paulo, elas não encontrei, né, trabalhos assim que envolvesse descrição desse locus, né, desse espaço, do que é essa concepção de escola técnica do SUS, embora, né, tenham encontrados vários, né, artigos, mas estudando, né, diretamente outros estados, uma escola, né, de uma forma única, um curso, mas essa conformação das escolas, né, enquanto um espaço de formação para o SUS, eu encontrei pouca coisa. Então, é sempre necessário retomar esse assunto, né, porque não são poucos os desafios que ainda a gente encontra, tanto na formação profissional, técnica, né, como um todo, mas ainda com a especificidade de ser uma escola do SUS. Diferente das colegas que apresentaram, eu não trouxe os autores, mas no final estão as referências, né? Mas eu fui buscar um pouco como que essa formação profissional técnica na área da saúde, né, assim como o próprio Sistema Único, tem que enfrentar, né, e continua tendo que enfrentar percalços, né, para chegar até os dias atuais. Então, no caso, por exemplo, de um exemplo nosso, né, que é toda a área da enfermagem, embora desde 61, né, 1961, já houvesse aprovação de cursos técnicos da área da enfermagem, levou 5 anos praticamente, né, para ser reconhecido o curso técnico de enfermagem pelo MEC, né, e nesse período todo, enfim, a saúde ela, né, era bem mais, né, começa até com a própria, né, questão, né, da República não, do descobrimento no Brasil, né, mas os cursos de enfermagem e os trabalhadores da enfermagem, eles sempre atuaram sem uma formação, né? Eles tinham só qualificações, treinamentos que não eram a formação técnica, né? Mas eram cursos de qualificação, né? De treinamentos e em serviço, né? Muitas vezes. E aí, com as mudanças também do exercício profissional, isso foi tendo que ser, né, revisto e mudado até chegar ao que temos hoje, com as reformas da educação. E aí, na década de 70, é uma década, né, de muita mobilização, inclusive social. O SUS é fruto de uma mobilização social, esse clamor público por políticas públicas, né, e principalmente de saúde e educação. Então, havia também uma conformação no Ministério, né, da Educação, Ministério da Saúde, para mobilizar, né, encontrar cursos, encontrar espaços, né, que já fizessem essas formações, né, esses cursos técnicos, que já tinham começado a fazer essa formação. E aí começou a se organizar esses centros formadores de recursos humanos, né, que eles estão dentro das secretarias de Estado, então são estruturas estaduais, né, dentro da Secretaria de Estado da Saúde, né, e aí por meio desses programas de cobertura e campanhas de saúde pública que permeou toda essa década. Então foram sendo, isso eu tirei, né, de um livro, dessa história dos centros formadores, né, então que havia toda uma discussão para reconhecê-los, né, a partir dos cursos que eles ofertavam. Os cursos já eram aprovados, mas então reconhecê-los como escolas, né, porque centros formadores também caberia uma série de outras, né, modalidades. Então, mais tarde também eles são reconhecidos né, pela nomenclatura de escolas técnicas do SUS, porque a escola aí tem uma concepção mais, né, simbólica mesmo de escola, né, de formação. E aí, a partir dos anos 80, esse movimento começou a se intensificar, de localizar no país inteiro onde estavam esses CEFORs, né, que então depois ficam conhecidos como escolas técnicas do SUS, e que aí eles foram, né, por meio de atos legais, né, das secretarias de educação, sendo reconhecidos como um espaço mesmo de formação para os trabalhadores da saúde, né? E aí, daí para frente, né, na década de 80 e 90, eles foram, né, e até hoje, foram tendo esse papel importante, né, dentro das transformações e das lutas que estavam acontecendo, né? Então, acompanharam aí toda a luta da reforma do Estado, a reforma educacional, e dentro disso, né, um grande movimento foi a reforma sanitária. Então, as escolas foram também engajadas nessa luta,
né, até que o SUS se conformou, enfim, né, temos, né, a Assembleia Constituinte, 88, né, o SUS, a Lei 8080, né, e toda aí o reconhecimento, né, também dentro da Constituição, né, do artigo, acho que é 200, se não me engano, de que o SUS ele é ordenador da formação, né? Então aí toda uma discussão também para que o SUS possa ordenar essa formação. E aí houveram alguns programas, né? Aí o nosso financiamento ele é basicamente federal e haviam outros programas também, outros, né, movimentos, né, com agências, né, unilaterais, programas externos que vinham para o Brasil inteiro, né, e que figuraram aí as escolas técnicas como protagonistas desses programas. São vários, né, eu trouxe alguns porque por conta do tempo, mas os que eu comecei a pesquisar, né, e o que mais ou menos embasa, dá fundamento aí dessa organização do CEFOR, dessa Constituição, né, foi o programa Larga Escala, que era um programa de formação de nível médio em larga escala, né, e ele tinha como uma meta formar 96 mil alunos, mas também formar docentes, né, docentes que já eram dos serviços ou identificados ali como competentes para poder fazer essa formação. E esse programa Larga Escala, ele foi tido como, né, um programa fundante mesmo, né, desse movimento de formação técnica da área da enfermagem para o SUS. E aí, nessa perspectiva desse sucesso, né, foi sendo discutido outros programas a partir desse. O segundo mais, né, assim, mais importante, ou na sequência, foi o PROFAI, né, que é o Programa de Profissionalização dos Trabalhadores da área da enfermagem. Então, aí já era o larga escala, era larga escala mesmo, ele tinha outras, né, formações ali dentro, né, da saúde. O PROFAI já foi mais específico para a área da enfermagem, até para atender demandas, né, de políticas do trabalho, né, do exercício profissional da área da enfermagem, e aí dá continuidade a essa formação desses trabalhadores, né? Então também tinha uma meta bastante alta, durou muitos anos, acho que são 19 anos, 20 anos, 2 décadas, né, de formação, e aí esse e outros movimentos que vem transformando, né, até hoje o panorama dessa formação profissional técnica, né? Então, tão jovem quando, quer dizer, não era jovem, mas o SUS era jovem, né? Então foi sendo trabalhado isso, né? E aí eu trago esse destaque porque nesse processo não formou só os trabalhadores, né? Formou também pessoas, né, que eram dos serviços, né? Então também outros trabalhadores, não só os alunos, mas os docentes, né? E esses programas, pelo financiamento, né, eles possibilitaram, inclusive, construção de prédios, mobiliário, enfim, equipamentos, eles também foram estruturando, né, o que temos hoje quanto escolas, tá? E ampliar então, lá no início eram poucas EdSUS, até chegarmos hoje que estamos com 40 EdSUS, né? É um movimento dinâmico e assim, óbvio que a gente luta, né, enquanto militante do próprio SUS e agora, né, no mestrado e já desde 2009 inserida, né, nesse campo, eu me apaixono, né, por esse tema e enfim, né, e luto aí, a gente luta né, por ter cada vez mais educação e por ter a continuidade, a manutenção dessas escolas que, né, são, né, assim, importantes aí para o próprio sistema. Bom, a metodologia da pesquisa é uma pesquisa bibliográfica, documental, né, de natureza exploratória e com enfoque qualitativo. Eu fiz as pesquisas, fizemos em bases de dados, também nós temos um acervo aqui da Escola Técnica de São Paulo, que é onde eu fico, né, fisicamente, aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Então, foi buscar livros, né, documentos históricos, levantar, abrir armário, né, identificar assim, um monte de documentos também que pudessem me ajudar aí né, conhecer melhor, me aprofundar, né, nessa história aí das escolas. E também levantamentos, né, a gente tem muitas leis, decretos, as resoluções, enfim, as portarias, né, todas as deliberações da educação, enfim, o regimento único, né, escolar, porque embora sejamos 5 aqui no estado de São Paulo, funcionamos com regimento único, né, os nossos planos de curso também são únicos, né, os nossos planos escolares não, aí elas, né, têm a característica do território, e nós funcionamos também, nossas
decisões aqui são baseadas no colegiado dessas 5 escolas, né? E trabalhamos na lógica de classes descentralizadas, e temos a supervisão delegada, né? Esse foi um movimento por conta do quê, né? Tinha muitos embates, né? Assim, entre, né? Em dúvidas com o conselho, porque não entendiam, né? A nossa especificidade da saúde. E aí, eu lembro que, né? Não vou lembrar agora exatamente o ano, mas foi uma comissão aqui, né? Lá no conselho. E aí, deliberado em pleno, nós recebemos a supervisão delegada para poder trabalhar, né? Com mais celeridade aqui nas decisões, nas questões que são próprias aqui da saúde, dos cursos em saúde. E aí, como resultados, né, preliminares, na verdade, né, a pesquisa está em andamento, enfim, ainda devo expandir, né, bastante esse estudo. O que a gente já tem, assim, de algumas, apontando algumas coisas, né, para a gente pensar. Essas escolas, né, então, somos 5 escolas, como eu falei, 6 no estado, né, que uma é do município de São Paulo, ela é municipal, então, as 5 que são da gestão estadual, nós oferecemos cursos técnicos de nível médio, a formação continuada e cursos de especialização pós-técnica. Nós estamos inseridos na regionalização do SUS, né? Então, nós trabalhamos por abrangência, depois nos slides à frente eu vou mostrar a abrangência de cada escola. Então, todos os cursos que são pactuados têm que ser pactuados junto ao gestor do SUS, né, nos territórios. E essa pactualização, essa pactuação, essa regionalização, né, esse processo democrático, às vezes ele é mais complicado mesmo, né? Nós não somos uma escola regular que ao começo do ano abre a sua, né, seu curso, seus cursos, né, e os alunos se matriculam. Não, nosso aluno é trabalhador do SUS e toda essa pactuação tem que ser feita de forma regionalizada, né, hierarquizada, enfim, né, atendendo aí toda a composição do próprio sistema de saúde. E fazemos a integração ensino-serviço-comunidade, né? Só que para nós o que consideramos comunidade são os trabalhadores do SUS, né? É o nosso público-alvo mesmo, né, a quem atendemos é a nossa comunidade, são os trabalhadores do SUS. Atuamos dentro da concepção da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, então as demandas são ascendentes, né, os saberes são, né, considerados, é uma construção, né, reflexiva, né, toda uma concepção aí de transformação da prática, né? Então, pensar no próprio fazer. Porque são trabalhadores já, né? Eles já têm o saber e a prática e a gente vai formá-los, né, em outras, né, avançar aí na sua formação e também fazê-los refletir a sua própria prática. E esses cursos, como eu falei, eles são autorizados, regulamentados pelo Conselho Estadual de Certificação com Validade Nacional. Então, nisso, nós estamos par e par com qualquer escola técnica, né? Nós somos reconhecidos e funcionamos, né, dessa forma, né, com essa validade também da nossa formação, seguimos o catálogo técnico, enfim, de cursos técnicos, atendemos toda a legislação, mas temos essa diferencial que é a supervisão delegada e atuamos na lógica de classes descentralizadas pela, né, abrangência do Estado, né, 645 municípios e nós sermos 5 escolas. As escolas, elas têm essa concepção, como eu falei, de formação do trabalhador do nível médio, né, em caráter democrático, inclusivo, participativo, multiprofissional. Parece que não, mas dá muita briga, mas é assim, né? Aí a pactuação é tripartite, então vem, né, as diretrizes do próprio sistema, né, às vezes esses projetos, né, quando vem o recurso federal, eles vêm, né, pactuados lá na CIT, né, na Comissão Intergestoras Tripartite, e que olham para o território, né, do Brasil todo, e às vezes, né, colocam as áreas de atuação, as recomendações, enfim, né, quais as áreas que os cursos devam atender. Então, essa pactuação, ela é muito difícil, porque eles olham enquanto Brasil e a gente, enquanto Estado, tem que olhar para as nossas demandas, né? Então, também vai para o Estado, vai para as regiões pactuar, olha, eu tenho este curso, atende a demanda? Às vezes, alguns cursos não atendem
e aí é preciso fazer, né, esses arranjos e aí, né, para atender essa necessidade do território. E o nosso financiamento é preponderantemente federal, né, por meio de repasse de portarias, né, o último foi o Profaps, 2009, 2010, 2011, em que a gente ainda está executando, nós ainda temos saldo federal no estado de São Paulo, então nós ainda estamos com planos de trabalho, embora já tenhamos, né, isso é fruto de saldo, de juros, né? Então já atendemos os nossos planos e já pactuamos novos, né? Porque ainda há demandas para a formação. E temos como proposta essa transformação do trabalhador, né, por meio da reflexão do próprio fazer e aprendizagem institucional como um todo. Como eu já disse, nós estamos dentro da rede de escolas técnicas, 40 no Brasil, e é uma rede de compartilhamento, difusão e busca de soluções, tá? Então temos também a nossa escola de Araraquara, é representante da Sudeste, no grupo da RedSUS. E aí, como eu também já, né, falei, repetindo, são 6 escolas, né, 5 sendo da Secretaria de Estado, que banca, inclusive, né, a parte do Estado é a bancar o prédio, né, a folha, os trabalhadores, né, a manutenção das escolas, enfim. E quando nós também temos o docente que é servidor do Estado, né, ele recebe, nós temos um decreto, hora-aula, e acaba recebendo também pelo, né, recurso do Tesouro, e os convidados, quando são docentes convidados, aí sim recebem pelos recursos federais. E uma escola é do município de São Paulo, mas ela também compõe conosco, né, nessa discussão enquanto rede de escolas. Apesar desse papel, né, que a gente considera que é estratégico, a gente ainda tem uma certa invisibilidade, né, no contexto da formação, porque assim como, né, na pesquisa a colega falou, né, sempre houve, né, uma dualidade aí da formação, né, então a formação mais propedêutica, enfim, em detrimento da formação, né, mais técnica, mais para o trabalhador, né, nós também sofremos um pouco essa invisibilidade mesmo aqui, né, em que pese a importância, né, da formação para o nível técnico, né, também a saúde ela é feita, né, basicamente ou em sua maioria de profissionais desse nível, né, técnico, né, é a massa, é o corpo, né, de trabalho mais pesado, né, mais robusto, ainda, né, há muita procura por cursos de fora, enfim, né, e aí também os recursos, né, também vêm mais, às vezes, priorizados para a formação de nível superior, enfim, né, então a gente tem que lutar, né, para permanecer e continuar existindo aqui. E aí também nos últimos anos, isso também agrava um pouco com a pandemia, né, com todas essas questões colocadas aí tivemos que suspender nosso trabalho, porque nossos cursos eram eminentemente presenciais. Agora, por exemplo, em São Paulo, nós estamos fazendo toda a adequação dos nossos planos de curso, né, para entrar com parte da modalidade à distância, né, por tecnologias de comunicação à distância, basicamente, que foi o que a pandemia nos forçou, mas agora é possível tomar outras, né, ferramentas aí de educação à distância, né, mas também perdemos um pouco essa identidade, né, política, né, de estar afastado aí do trabalhador, né, então isso enfraquece um pouco, distancia, a gente é meio que esquecido, temos que de novo falar, olha, estamos aqui. Claro, vocês podem imaginar os diferentes entraves burocráticos, porque sendo, né, da administração direta aqui, a gente está sujeita, né, às leis, né, licitatórias, enfim, toda a legislação. Nós não temos, por exemplo, então, um corpo fixo de docentes na escola, porque eles são contratados à medida que as turmas são abertas, e como elas são descentralizadas, eles têm que ser das regiões, então a gente também tem, né, déficit de pessoal, o próprio congelamento dos repasses, como eu falei, o último repasse foi em 2011, né, então a gente está trabalhando com saldo de juros, os diversos contingenciamentos, enfim, na pandemia, né, com todo esse agravo, né, das condições aí da saúde das pessoas, e o contingenciamento de recursos, né, que não foi, né, nós estamos num processo aí de congelamento também das verbas do SUS, quer dizer, um desmonte aí do próprio sistema, né, que todos conhecem, então é muito difícil, né, subsistir, então, são prédios antigos, prédios que exigem, né, muita, né, obras, e aí a gente, né, fica
tentando sobreviver aí frente a isso. Os desafios, como eu falei, a expansão tecnológica, né, que também foi agravada com essa questão da pandemia, enfim. Né, primeiro, para nós, uma parada, depois uma retomada, né, tivemos que flexibilizar, como eu falei, colocar, né, parte do conteúdo no EAD, isso acaba precarizando um pouco o trabalho, a dificuldade de tirar o trabalhador, tanto o aluno como o trabalhador que é docente dos nossos cursos, né, houve esse esvaziamento crítico, né, de alguns conteúdos, né, fica meio que reprimido, agora a demanda é outra, enfim, né, e a profusão de coisas que foram acontecendo nesses períodos, né, então de pareceres, decretos, né, nós tínhamos uma formação que era muito tradicional das escolas fazerem, que era dos agentes comunitários de saúde, e isso meio que foi, né, tirado, enfim, foi passado por uma outra instância, está correndo fora, não chamou, não, né, explicou, e isso né, o nosso processo político é de muita, né, luta mesmo, né. Aí, só um pouquinho para vocês, essa é a escola de Araraquara, então é o Centro de Formação de Recursos Humanos para Araraquara. Ela, embora, como eu falei, né, elas já existissem enquanto cursos de enfermagem, eu trouxe aqui como autorização o parecer que a reconheceu como escola. E todas elas, mais ou menos, foi nos anos 90, mas elas já existiam enquanto cursos, né, há muito mais tempo. Tá? Então, a de Araraquara, eu acho que é a mais jovem, ela é de 90, né, o parecer de autorização de funcionamento aí. Araraquara tem a abrangência de 191 municípios, ali a região de Araraquara, Franca, Ribeirão Preto, e uma parte, acho que São José do Rio Preto. E aí começa o que eu falei, só destacar as confusões aí de inserção, né? Embora a gente é sempre vinculado tecnicamente aí à questão da Coordenadoria de Recursos Humanos, então a Araraquara é nossa, é da nossa estrutura. Tá? E o levantamento aí da produção de alunos, né, concluintes aí, formados, né, de 90 até agora, 15.260 nos diversos cursos, tá? Não só da enfermagem aí são outros cursos também. A Escola de Assis, eu acho que é a nossa mais antiga, né, mas ela foi reconhecida enquanto escola em 82. Ele tem a abrangência de 215 municípios, nosso colega pega uma região bastante grande de Rio Preto, de Prudente, de Marília, de Bauru, e acho que Barreto, se não me engano. E aí ele, por exemplo, ele já está vinculado às regiões de saúde, é uma outra coordenadoria. Então, quem mantém, embora tudo Secretaria da Saúde, quem mantém prédio, quem mantém folha, é outra coordenadoria. E aí 15.432 alunos formados de 68. Aí ele funciona desde 68, mas foi reconhecido como escola em 82. Tá? Então, os dados são desde que ele começou a ter curso, ele é escola de enfermagem, né? E agora o nome atual é o Centro Formador, mas era uma escola de auxiliares de enfermagem. A ETSUS de Franco da Rocha, né, que ela está dentro de um hospital, que é o antigo Juqueri, Hospital Complexo Hospitalar do Juqueri, que era um hospital psiquiátrico, e lá dentro funciona a escola, né, de Franco da Rocha. Ela é de 87, ela foi reconhecida como escola, ela abrange 95 municípios, que é a região de Franco da Rocha, aqui em São Paulo, Campinas, Piracicaba e São João da Boa Vista. Né? E ela está vinculada por estar dentro de um hospital, por exemplo, ela está em outra coordenadoria, que não é também a de Assis, ela está dentro dos serviços de saúde, tá? E aí ela formou até agora, desde 59 funciona, era um curso também, era uma classe de auxiliares de enfermagem, desde 59, né? E aí que até agora formou 22.665 dessa região aí. E aí ela forma para a região, tá? Não só para o hospital, mas para a região. A Pariquera Sul é lá na região de Registro, então são 15 municípios ali do Vale, né? Do Ribeira, e são 15 municípios aí a região de Registro. E ela faz parte de uma OS, né? Que é o Consaúde, é uma outra vinculação também, é um contrato, né? Por contrato. Então, ela não é administração direta, mas ela também se vincula tecnicamente aqui por ser uma escola, tá? Então, também funciona como escola de auxiliares de enfermagem, né? Desde 68,
e ela foi reconhecida como escola técnica do SUS em 87. Tá? Então, 4.271 alunos formados. Aqui onde eu trabalho, né, que é o CEFOR São Paulo, o EDSU São Paulo, nós éramos uma escola do INAMPS, do antigo INAMPS. Esse prédio que eu estou era uma escola regular, normal, né, do sistema, né, educacional normal, depois foi mantida pela LBV, enfim, e aí a escola técnica ficava na 9 de julho e passamos aqui para Vila Mariana, onde nós estamos, né? Então, nós fomos reconhecidos aí em 87 como escola, mas também funcionávamos como escola de auxiliar de enfermagem, cursos de auxiliar de enfermagem desde 77. E nossa produção são 14.582 alunos formados nesse período. E nossa abrangência são de 129 municípios. Nós pegamos São Paulo, a região de Sorocaba, a Baixada Santista, Taubaté, né, e aqui São Paulo, a exceção do município, que aí é a escola municipal que cuida, né, como eu falei, e Franco da Rocha, que é da escola de Franco da Rocha. Então, conclusões. A formação profissional, né, técnica na área da saúde ainda requer bastante atenção, né, pelas diversas realidades sociais, né, e as dificuldades aí do próprio, né, SUS, né. Para atender as atuais demandas de formação identificadas no Estado, foi o que eu falei, são dificuldades de pactuação, né, principalmente nesse momento pós-pandemia, de retirar o aluno, né, de estabelecer uma classe, de, né, identificar aí as necessidades e aonde instalar essa classe. Precisamos o tempo inteiro buscar apoio, novos incentivos financeiros para manutenção, para a hora-aula, para os insumos, para os materiais, né? Preciso implementar esses conteúdos em EAD, como eu falei, frente às dificuldades regionais, e aí eu chamo atenção para a desigualdade no acesso às tecnologias da informação, porque uma coisa é um aluno aqui em São Paulo, instalado no hospital, né, numa cidade como a nossa, e a outra coisa é uma classe descentralizada no Pontal do Paranapanema, né, lugares assim, que não tem praticamente, às vezes, acesso até ao sinal lá da internet, enfim, ou a dificuldade do aluno trabalhador também. Então, retomar e ampliar a integração, ensino, serviço e comunidade, e retomar o processo de pactuação de novas turmas, né, que a gente está atuando nessa fase 1 do plano de trabalho, mas já existe demanda para a fase 2, e aí, provavelmente, a partir de 2023, né? E aí, as principais referências, né, da onde eu extraí aí né, as minhas buscas. É isso, obrigada. Perfeito, Vânia, obrigado pela apresentação. Agora a gente vai para a reta final aqui da nossa sala. A gente vai fazer né, abrir aí para comentários, perguntas, críticas, sugestões, né? Então eu vou iniciar com alguns comentários sobre as apresentações que foram feitas, né? Então, a Cristiane, que fez a apresentação em relação à política pública, que foi trabalhada com a criação dos institutos federais, né? Nos governos aí do Lula e da Dilma, né? E então ela consegue fazer um trabalho aí de memórias, né? E também de investigação, né? Que acaba nos trazendo uma série de informações bastante preciosas, né? Por conta do atual momento que a gente tem vivido, né? E entender, né? O que é o investimento em educação, né? É um exemplo, né? Que foi realizado, né? Então a gente sabe, né? Que quando a gente tem um político, um governo que se coloca para fazer isso, né? A gente precisa também pesquisar e ver o que tem sido feito na prática, né? Aonde está indo o investimento? Aonde que obteve esse recurso? Né? Então, nesse sentido, muito interessante, né? Para a gente fazer aí, sempre, né? Ainda mais nesse momento de debate político, né? Que a gente vai ter eleições agora, então é bastante interessante a gente sair
dessa parte de ser passivo, né, e ficar assistindo de forma superficial, né, e tentar entender especificamente as ações do governo, né, com política pública, né. A Lília desenvolveu, né, com o produto educacional um módulo para acompanhamento, né, dos alunos, né. Eu vi lá até no SWAP, né, então é um módulo que todos os IFES aí acabaram tendo que implementar, né. Eu sei que no Instituto Federal de São Paulo existe um módulo que também foi projetado por conta dessa necessidade, né, e a gente sabe que a assistência estudantil ela tem várias peculiaridades para a gente fazer o acompanhamento, para a gente selecionar o aluno, né, e, enfim, e é um tipo de política que a gente sabe que salva, né, eu cheguei a estudar uma época esses índices e a maioria das pessoas que recebiam assistência estudantil realmente não conseguiriam estudar sem o recurso, né? Então, é bastante impressionante o número de pessoas desempregadas que são pais desses alunos, né? E até os próprios alunos que vêm para cá morar, por exemplo, aluno do ensino superior que vem e não tem como se né, sustentar, né? Então, o estudo acaba tendo também, tanto para o ensino superior como o ensino técnico, né? E muito importante também esse trabalho e a visibilidade também de pesquisa para todo mundo, para a comunidade, né? Também muito legal. Aí, por fim, a Vânia fez uma apresentação também, o trabalho dela em relação à escola técnica da área de saúde do SUS, que eu nunca tinha ouvido falar, né? É muito também legal saber que existe, né? Que o SUS é exemplo para o mundo todo, né? A gente tem ouvido isso dos países, né? A gente tem colocado sempre aí a questão do SUS na vacinação, que não é de agora. Desde quando todos nós aqui nascemos, a gente já tinha né? Carteirinha de vacinação, já tinha que ir lá tomar vacina, né? E, enfim, todo esse trabalho aí que a gente está vendo, né? Que realmente nos últimos anos aí tem uma tentativa de desmonte do SUS, né, de privatização do SUS, né, então a gente tem acompanhado aí, e é muito contraditório, né, porque o SUS acabou salvando a gente aí, nos últimos 2 anos, a gente voltou à normalidade, né, então a gente não está usando nem mais máscara, né, a gente usa, mas, enfim, a gente está vendo que o que resolveu mesmo, né, foi a vacina e essa questão toda, então, qual a verba que tem que ir para essa escola, né? E o piso da enfermagem também, né? Que a gente viu, né? Também que, enfim, que acabou sendo revogado lá pelo STF. Então a gente precisa né? Entender tudo isso e valorizar tudo isso aí. Então parabenizo vocês 3, né? Pela apresentação, né? E enfim, abro a palavra para vocês agora para, enfim, perguntarem ou de umas para as outras, e aí eu também depois quer falar, Paulo? Pode falar. Me ouvem bem? Sim. Desculpem, viu? Não pegar as apresentações todas, mas eu fiquei contente aqui em aproveitar a síntese do Rodrigo também e destacar que esse trabalho da Vânia, de fato, é um trabalho de resgate e militância. Eu escrevi aqui no próprio fórum, né, no chat, de resgate e militância dessa educação em saúde, dessa educação profissional em saúde. Uma dessas escolas técnicas, curiosamente, funciona na cidade onde eu moro, em Assis, aqui no interior. E é uma escola cujo entendimento e conhecimento fica restrito essencialmente aos profissionais que estão lidando ali com a área, né? Não há uma divulgação ampla, fica num prédio bastante discreto ali. Então, mesmo a cidade sendo atendida por 2 ou 3 cursos de enfermagem, uma faculdade de medicina, por uma escola técnica estadual, METEC, no caso, né? Ligada também com o curso de enfermagem,
há campo e há insuficiência de atendimento aos alunos, né, que desejam essa formação técnica. Então, o trabalho da Vânia é um trabalho de resgate não só de uma política educacional, né, que está sendo construída ou desconstruída, né, mais recentemente, mas também tem essa relevância que a gente está tentando, né, estamos ainda no começo, ainda, na verdade, da pesquisa, mas tentando já constituir já essa linha histórica dessas ETSUS aqui do estado de São Paulo, né? A gente não tem trabalhos dessa natureza ainda prontos, então a Vânia está se propondo a isso. Eu agradeço, viu, Rodrigo, a oportunidade, agradeço os colegas também pela oportunidade de nós podermos divulgar aqui esse trabalho. Querem falar? Vocês três? Eu só queria agradecer também. Eu tenho algumas perguntas para vocês aqui, tá? Tá. Não, eu queria agradecer também, mas se tem perguntas, então vamos às perguntas primeiro. Mas eu achei riquíssima, estão me ouvindo? Eu achei riquíssima a pesquisa das colegas, assim, também é um âmbito que eu conhecia há pouco, né, da formação dos profissionais, assim, tão especificamente do SUS, né, achei super importante, Vânia, sua pesquisa, força aí, continua, e pioneira também na pesquisa, né, isso é muito importante. E da colega, da Cristiane, tem muita correlação com a minha, né, que esse fortalecimento das políticas sociais se deu exatamente nesses últimos anos, assim, que teve uma visibilidade não só aqui no Brasil, mas até num aspecto mais geral, de forma mundial, né, aí quando a gente vai pensar nas políticas de bem-estar social e foi se consolidando de uma forma que atendesse tanto essa pressão, tanto um pouco ao capital, como as necessidades, né, dos públicos mais vulneráveis, e até gostaria também, né, depois de ter acesso à sua pesquisa, quando ela for disponibilizada. E é isso, eu não tenho perguntas, fiquei só refletindo mesmo. Oi, desculpa, comecei. Não, eu ia falar a mesma coisa. A pesquisa da Cris também, eu acho que eu vou ter que entrar também um pouco nessa conceituação, né, de como caminhou aí né, as políticas de formação, né, nos governos. Então, também me interessa depois, né, se já tem disponível, onde está, deve estar, né, nas plataformas, né, nas bases, né? E a sua é um sonho, né? Um dia a gente poder ter algum dispositivo, né, para acompanhar o aluno, porque embora ele seja já um trabalhador, a realidade social não difere muito, né? São trabalhadores que às vezes têm mais de um vínculo, né, principalmente na área da enfermagem, para poder se manter e ainda ter, né, que se deslocar, né, para estudar, e aí a gente não tem, né, esse aporte aí, a gente, né, conta com a boa vontade dele querer estudar e ter, né, às vezes nenhum plano de carreira, né, tem instituído, né, então por força de vontade e necessidade do trabalho, né. Eu sou suspeita porque eu sou militante, né, do SUS, 29 anos de secretaria, né, tá na minha veia, né, e me apaixonei aí pela questão das escolas. Eu conhecia já, mas trabalhando diretamente dentro da escola, né, eu estou desde 2019, e fiquei, inclusive, um período, o Paulo, né, sabe disso, eu fiquei um período, inclusive, respondendo, né, interinamente, porque a gente teve troca de direção, e aí, imagina, né, por ser uma escola tão pequena e com supervisão delegada, a gente faz tudo, né, do processo seletivo do aluno, do docente, do pagamento, né, de toda a vida escolar, e de discutir políticas, né, de discutir, né, aplicação de recurso, enfim, né, e compra, e faz, e dá aula, então é uma loucura, mas agora a gente já está com, né, mas vamos às perguntas. Pode falar, Cristiane. Não, eu quero só complementar aqui que foi um prazer estar conhecendo e aprendendo o trabalho das colegas na sala, né, o trabalho da Vânia
valoriza o ensino técnico. O propósito do meu trabalho, da minha pesquisa foi essa mesmo, chamar a atenção do trabalho técnico historicamente desvalorizado, né? E o trabalho da colega Lila, né? Lilia, a inspiração que eu tenho da educação profissional também via Suprof aí na Bahia, foi inspiração para o meu trabalho, né? Então, fico muito feliz de estar na sala de pessoas que dialogaram, de certa forma, com a composição aí do trabalho. E também o trabalho, meu trabalho já foi enviado para a biblioteca do Instituto Federal, né? E não está ainda na biblioteca do campus de Pirituba, mas eu acho que logo, logo deve estar. Vocês podem acessar os anais do evento. Eu estou com um artigo de vocês aqui, foi me disponibilizado, né? Mas depois vai ter todos os artigos que todos apresentaram, todos os produtos educacionais, né? Então vai estar disponível e tem SSN tudo, então vocês vão poder ler todos e olhar o que foi colocado especificamente, porque o artigo de congresso é um recorte da pesquisa, né, que a gente faz, né? Ele é limitado, né? E, enfim, aí depois remete depois para mais adiante, se aprofundar o trabalho, você pode pegar a dissertação, enfim, né? Demais documentos. Então, deixa eu fazer uma pergunta para a Lília. Ô, Lília, você fez a implementação do SWAP ou você fez a implementação, eu digo, alguém de TI fez a programação, né? O seu trabalho foi os requisitos ali, o que tem que fazer, o que o aluno tem que... como é que ele faz para inserir, ou o que o pessoal da assistência estudantil, né, teria o acesso. Qual foi especificamente assim, o trabalho? Foi mais técnico? Ou... Fala um pouco disso, queria saber mais sobre isso. Professor Rodrigo, infelizmente não foi implementado, né? Ele é só um modelo, um protótipo mesmo. Ele está sendo implementado, como o senhor mesmo falou, né, mas não a partir do meu trabalho, né, já existia, como eu falei, no IFRN, mas de forma ainda muito destacada, né, com cada serviço de forma separada. A nossa ideia é que seja um módulo integrado para o estudante, porque o SWAP ele acaba sendo muito mais didático, o sistema ele acaba sendo muito mais didático para o servidor, e que fosse um sistema integrado para o estudante de acesso às informações e de utilização do sistema. Mas ele realmente ele foi aplicado, né, junto com o Instituto Federal, né, os profissionais, os gestores, e ele foi aplicado, apresentado a ideia, o modelo de como seria ele de forma integrada e as necessidades que cada profissional, cada setor, cada área teria, de forma, se cruzassem essas informações de forma integrada. Perfeito, entendi. É assim que começa, né? Depois alguém tem que implementar lá, mas esse é o caminho mesmo. Eu apresento sempre a ideia, mas aqui mesmo, onde, na minha realidade de trabalho, ainda é muito, está em passos lentos, porque essa programação ela é muito extensa e temos poucos profissionais de TI, né? Então, para implementar, a gente está... há quase 2 anos discutindo a implementação só do perfil socioeconômico do estudante, que aí, como ele é um questionário muito longo, e para vários setores terem acesso, então a gente já está há um tempo discutindo e tentando implementar, aí a gente vai passo a passo até que se chegue ao ideal, né? Mas nada assim ainda que vai ser do modelo que foi apresentado aqui nesse trabalho, mas como tem uma ideia também, né, para agregar, para somar, mas ainda as discussões que já vêm sendo feitas. Sim, e depois que a gente faz ainda, e quando começa a funcionar, aí a gente tem ainda as melhorias, né, que vão sendo apontadas, né. Então, a gente tem no Instituto Federal de São Paulo esse módulo,
E foi do mesmo jeito. Por enquanto, ele é um módulo mais simples, aí tem sempre melhorias. E o aluno é difícil para ele fazer lá, porque você imagina, né? O aluno ali é de origem humilde, aí o pai não sabe mexer no computador, enfim, aí como é que faz para colocar as coisas lá, né? Então a gente tem lidado com essa realidade aí. Mas parabéns aí pelo trabalho. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Vânia, então. Obrigada. Vânia, como que é o financiamento dessas escolas técnicas aí? Esse dinheiro ele vem da União ou ele vem do governo do estado? Como que é isso aí? Quem paga o orçamento da escola, o SUS, e o salário dos professores, enfim, como que é esse negócio? Quem financia? É assim, a escola, né, enquanto a estrutura, o prédio, a folha de pagamento, ela é responsabilidade da Secretaria de Estado. Então, o dinheiro do Tesouro, do orçamento, né? Então, tem que ser colocado no orçamento a manutenção predial, a folha, os contratos. Só que, como eu falei, cada uma está numa coordenadoria, mas é tudo o orçamento da Secretaria, o orçamento do Estado. Então, tem que prever, cada escola prevê a sua manutenção do seu corpo, né, mínimo lá, né, que tem o diretor da escola, um assistente pedagógico, um apoio escolar. Os docentes, à medida que pactua a turma, e aí esses programas, como eu falei, o Larga Escala recebeu, o Profai, né, o Profaps recebeu aporte, que é por portaria do Ministério da Saúde, tá? Então, são políticas fomentadas pelo Ministério da Saúde. Como a gente é SUS, né? Então vem o dinheiro federal, e aí no estado de São Paulo a gente tem um decreto que facilita isso, que é o decreto hora-aula. Então o docente, ele é um profissional muitas vezes do serviço, ou pode ser convidado, né? Um professor convidado, ele recebe por hora-aula, né? Então ele vai lá e dá as aulas, e aí ele recebe, tem um valor também fixado em decreto, né? Por hora-aula. Então por isso que a gente, a cada turma, contrata, faz um processo seletivo e contrata docentes, né, tanto para prática como para estágio daquele curso, daquela classe, né? Então, é assim que a gente consegue sobreviver, porque a gente não tem contratação e as classes, elas não começam, por exemplo, no início do ano letivo. Né? Eu tive esse ano, nós retomamos aqui das 5 escolas, né? Nós temos 2 classes abertas só em São Paulo, e as outras estão em processo de retomada, né? Finalizou o que tinha parado, e nós temos uma classe de citopatologia, técnico em citopatologia, que é uma parceria com a Fundação Oconcentro, então ela acontece lá, a classe é lá na FOSP, e nós estamos com uma classe de técnico em segurança do trabalho, que é a primeira experiência que a gente faz, né, um pouco, né, que não é só a área específica da saúde, mas era uma demanda, e a pandemia colocou muito grande isso para a gente, né, então a necessidade de saúde aí do trabalhador, o próprio, né, controle aí de riscos, né, para o trabalhador na pandemia, então a gente teve que receber essa demanda da própria secretaria e construir do zero, o plano de curso, inclusive, aprovar, e aí temos essa classe que é ali na Secretaria da Saúde, na sede. Então, aí, para esse curso, a gente fez processo para contratar esse docente. Então, a gente tem saldo ainda do recurso federal, mas desde mesmo a política de educação permanente, que caminha junto, né, também só recebeu em 2011, e depois disso teve uma paralisação de recursos, né? Eles foram rediscutir, porque tem muitos estados que nem isso conseguem fazer, né? Porque não tem esse decreto, não tem outro meio. Então, essas 40 escolas, elas enfrentam também muitas dificuldades para isso, para executar dinheiro, para fazer essa integração, essa pactuação, né? Para constituir classes, né? Então, não é fácil a vida, mas a gente tem conseguido, né, de alguma forma fazer. Então, ela é sempre bipartite, né? E o município entra com o quê? Entra com a liberação do trabalhador, né? E aí com, né, as condições aí do trabalhador poder fazer, mas geralmente não entra com recurso, né, específico o município. Ou cede um espaço, né? Às vezes, se tem condição, cede uma alimentação ali, um lanche, alguma coisa. E é assim que a gente... Então assim, é um recurso que ele nem é contínuo. Ele vem assim quando o governo quer fazer. Por projeto. Então é uma briga de recurso e cada um tenta contribuir com um pouco. E, enfim, né?
faz o que consegue, né? É o que a gente tem de política pública. É difícil, né? A gente fica assim, sempre a gente tem, né, vontade de fazer muita coisa, mas a gente sabe, o recurso é finito. Então você tem que atender muito bem atendida a demanda, né? E aí para não ter, né? E aí tem evasão, obviamente, a gente também lida com as questões de evasão, porque você forma uma turma e aí o trabalhador, sei lá, né, não consegue, né? Não consegue, às vezes, a liberação da própria, né, chefia, e aí você vai tendo perdas pelo caminho. É difícil, mas a gente insiste. Né? Teima, né? De teimoso, né? Que a gente fala, né? Porque o SUS precisa. Beleza, parabéns também pelo trabalho. Então, para fechar, eu vou fazer uma pergunta para a Cristiane, e aí a gente encerra. Cristiane, fala para mim, o que a gente tem visto no noticiário aí é que nunca a gente teve um corte tão grande dos ministérios aí, né? Todos os ministérios estão esvaziados aí de recurso financeiro, né? E, então, assim, o corte que teve no MEC tem sido colocado aí que é um dos maiores cortes que já tiveram aí. Enfim, e queria saber de você aí, se você tem essa percepção também, se você já chegou a ver, a pesquisar sobre isso nesse momento agora, nesses últimos anos, né? Frente aí a gente sabe, quem está nos institutos federais sabe que tinha um orçamento e sempre vai diminuindo, diminuindo, enfim, né? A gente está tendo essa diminuição desde 2015, 2016, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Oi, professor, eu não tenho me debruçado sobre, tenho acompanhado mais o noticiário, né, essas grandes notícias que aparecem, mas é um impacto muito grande que a gente vai ter, sobretudo nesse momento que a gente precisa, né, os jovens ficaram 2 anos aí sem aula, né, tem essa problemática toda. Do que eu sei, né, eu trabalhava ligado mais ao Ministério do Trabalho, né, que foi um dos pontos aí que eu abordo na minha pesquisa, né, que dialoga um pouco com esse ensino e educação profissional. Eu trabalhava num instituto de pesquisa que mantinha projeto ligado ao Ministério do Trabalho, e que assim com esse governo entra, né, 2019 ali, esses projetos são cortados, né, tanto que eu sou desvinculada por conta disso. Então, eu passo na pele, vivi na pele essa realidade, né? Eu acho que diversas, né, fontes foram, né, junto aos trabalhadores, projetos que estavam em andamento, né, já há bastante tempo. Então, eu acho que isso é muito ruim, né? Fora as reformas que a gente teve, né? Reforma no ensino médio, na reforma trabalhista, foi aí um caminhão de coisas que aconteceu num curto espaço de tempo para desmobilizar mesmo a classe trabalhadora, as pessoas que estão mobilizadas aí né, em fazer alguma coisa e mudar esse status quo, né, que a gente vive. Realmente é difícil, né? A gente sabe que os investimentos aí pararam de acontecer e realmente a educação, né, ficou como a saúde e todo o resto aí, né? E o servidor público virou inimigo, né, do governo, né? Então, muito legal esse tipo de pesquisa que você fez para realmente especificar e indicar, né, as ações que foram descontinuadas, né, os programas, né, e enfim, publicar isso, né, é importante, né, para parar aquela coisa de boato, né, de coisa de WhatsApp, né? Então, é o que a gente tem precisado aí de investigação, né, de fato é fato, né, dá para que também faz parte aí da questão como eu havia comentado, de memórias, né? A gente sabe da história, a gente sabe, né? Então a gente precisa continuar nesse caminho, sempre olhando para frente, né? E sempre lembrando dos erros, né? E das coisas que aconteceram, né?
Então, pessoal, eu fecho aqui a nossa sala agora, né, e agradeço aí as contribuições, e avisando que vai ficar gravado, vai ficar disponível no canal do Prof. EPT, todas as salas, inclusive dos outros trabalhos também, tá? E parabéns aí para vocês, mergulhem aí no tema de vocês e mandem para uma revista, tá? Publiquem numa revista também, o trabalho completo, tá? Vale a pena aí, a gente sempre acaba fazendo isso, né? Uma apresentação com o congresso, para divulgação, e a revista, ela fica aí para, né, fica na internet, é disponível para ser citada, né, e para ter uma divulgação mais profunda. Então, muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Um prazer, gente. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Prazer. Tchau. Tchau.